foi proibido o culto, foi proibida a adoração a Cristo. Quem não tivesse o libelo era preso, né? Até negar Cristo. Até que o cenário muda. Quando é que o cenário muda? E a gente vai começar a ver agora essa mudança. Né? O que aconteceu com o cristianismo, que era uma religião altamente perseguida, desfavorecida, vista com maus olhos, tornou-se agora uma religião, né, aceita, né, era um status, tornou-se até a religião oficial. Vai acontecer mais ou menos esses edictos aqui, eles marcam essa mudança. O primeiro edito, em 313, eu gostaria que vocês marcassem, né, essa data, principalmente o edito de Milão, que a gente vai chegar lá. Então, em 303, houve o edito do imperador Diocleciano, que tornava o cristianismo uma religião não grata, né? Então, foi decretado em 303 um edito oficial em que era proibido o cristianismo. Era proibido culto, era proibido reuniões, as Bíblias foram queimadas, as igrejas foram destruídas. Tá, quem é? Como a gente já viu, vários imperadores já vinham perseguindo, mas Diocleciano é um dos piores. Então, depois disso, em 313, vai acontecer uma mudança, vai acontecer algo interessante, que é em 311, que é o edito de tolerância aos cristãos. Quem é o imperador que está então? É Galério. Galério, ele não extermina completamente a perseguição, mas ele faz algo, ele dá tolerância. Não, os cristãos têm permissão para se reunir, para adorar, para cultuar os seus deuses. Então, apesar de que na época de Galério não é completamente exterminada a perseguição, ainda havia muita perseguição, os cristãos ainda eram vistos como pessoas mal gratas, né? Mas Galério já dá um alívio, uma tolerância. Mas em 313, isso aqui eu queria que vocês marcassem aí. 313, que o imperador chamado Constantino traz o edito chamado Edito de Milão. Edito de Milão. Esse edito, sim, dá liberdade de culto. Ele vai dizer, não, todas as pessoas têm direito a cultuar o que elas quiserem. A princípio, o edito de Milão é um edito que não vai completamente exterminar, né, a perseguição, mas porque não era só cristão que podia cultuar, outras religiões também. Mas a partir daí, como o império era dividido. O império romano era dividido. Por que ele dividiu? Diocleciano achou que o império era muito grande, muito extenso, e que ele não dava conta. Então ele achou que devia colocar um no Ocidente e um no Oriente. E assim ele fez. O que é que ele vai fazer? Ele nomeou um homem chamado Maximiano, que deu como corregente, e ele foi para o Ocidente, na cidade de Milão. E Diocleciano ficou no Oriente, tomando conta. Como as extensões territoriais, a gente está falando, gente, de todo o Império Romano, Ocidente, Oriente, praticamente o mundo todo naquela época. Era muito grande, eles nomearam corregentes ali, né, auxiliares. E Galério foi escolhido para ser o corregente de Diocleciano, e Constâncio, não é Constantino, é Constâncio Clório, foi escolhido para ajudar Maximiano no Oriente. Constâncio é o pai de Constantino. Daqui a pouco vocês vão ver aí, né, como é que Constantino vai chegar ao reinado. Pode passar? Bom, sempre lembrando para vocês que a gente não tem uma imagem, uma fotografia, como, né, não existia fotografia, e a gente tem esses bustos. Então, não existe fotografia. Se tem fotografia, ela já é uma coisa da atualidade. Alguém que pegou esse busto e fez uma fotografia. Mas o que a gente tem de verdade naquela época era o busto. Isso é o busto de Constâncio, né? E lembre, né, que depois ele vai se tornar um governador, né? Ele vai tomar, né, o poder. E ele então vai reinar. Só que ele morre, ele não demorou muito no governo. E Constantino, tá tocando aqui, por que, né? E Constantino, que
ilegítimo, eles usavam essa expressão filho ilegítimo porque não era filho da mulher, né? Ou era de uma concubina, ou era de um amante. Então, naquela época, eles usavam muito essa expressão, não é filho legítimo, porque não é o filho da esposa, da primeira esposa, geralmente era de uma concubina, de um amante, ocupou o seu lugar. Aí começa, então, né, a ascensão de Constantino. Ele herda um império, né, porque ele era filho de Constâncio. Só que Constantino não achava legal o império dividido, ele reinar só, né, no Ocidente e o outro reinar Ele queria tudo. E aí então Constantino vai declarar guerra para tomar o império só para si. Então vai ter essa guerra entre Constantino e Galério para que ele renasça. Aí é que vai entrar essa questão de Constantino ter se convertido. Vamos ver, vamos continuar. A gente vai ver isso aqui, vai ser bem interessante. Um pouco da história de Constantino, porque, gente, ele é uma figura muito importante. Vocês, como estudantes de teologia, precisam saber quem foi Constantino. Na verdade, ele é uma das mais importantes figuras desse período. Glória a Deus. Eu pedi para Tônia ler aí, quando Constantino... É porque quando passa para outro... Aí quando você estiver explicando, eu vou tentar justificar. Tá. Quando Constantino sucedeu a seu pai, sua meta era ser o único governante do império. Já falei isso aqui. Mas ele sabia que jamais alcançaria isso lutando contra a igreja. Por isso, por outro lado, a igreja estava disposta a apoiar um governante que apoiasse a sua existência. Tudo que a igreja ansiava era o imperador, o império e a igreja. Bom, sabe aquele ditado, né? A fome com vontade de comer? Constantino queria reinar sozinho. Ele não queria essa ideia de dividir o império com o outro. E a igreja precisava de alguém que o apoiasse. A igreja vinha de muitas décadas de sofrimento, de ameaças, né? de muita gente morrendo, enfraquecida. A gente vê vários imperadores perseguiram. Então a igreja se encontra num momento ali que quem dissesse, a gente vai te apoiar, a gente vai te favorecer, a gente vai... Imagine que se a igreja passasse por um período devastador de perseguição e de repente assumisse um presidente que dissesse, a gente está vendo mais ou menos isso aqui no Brasil, com Bolsonaro. Repare quando a gente achou um presidente que se diz cristão, né? Ou pelo menos a esposa dele e ele é simpatizante. Como a igreja não apoiou, como a igreja não abraçou, como houve esse levantamento. Interessante que as outras vezes que eu ensinei história, a gente não tinha esse viés político aqui, e é a primeira vez que eu estou podendo fazer essa comparação. Vocês imaginem o que é um imperador que quis abraçar o cristianismo nesse momento em que ela vem de várias paulinas, de vários períodos de perseguição, de vários períodos de angústia, e acha um imperador que diz, não, eu vou abraçar vocês, eu vou, né, proteger vocês, não vou permitir mais que ninguém persiga. Então foi aquilo que Neto leu, né? O imperador, o império e uma igreja. Então a fome com vontade de comer. Então, tanto Constantino precisava da igreja, como a igreja precisava de Constantino. Mas será que essa aliança foi boa? Vamos continuar? Deixa eu ver, eu nem me dei uma